Em 1977, entre os estados do Pará e Maranhão, nascia a maior investigação ufológica que se tem conhecimento na história. A famosa Operação Prato, ricamente detalhada por fotos e vídeos feito por militares brasileiros e presenciada por centenas de testemunhas. Porém, até hoje existem muitas perguntas, dúvidas e mistérios envolvendo esse caso. Venha conferir aqui como tudo isso começou e todo o desenrolar desse surpreendente caso. Mas antes, deixe um like e se gostar se inscreve no canal. Agora vamos ao vídeo. O ano era 1977. 4 homens se dirigiam de barco para a Ilha dos Caranguejos, Maranhão, próxima à capital São Luís. Após o trabalho foram dormir. Por volta das 5 horas eles acordaram com fortes dores, apresentavam queimaduras de 2º grau e um deles deitado na rede estava morto. Em pânico e confusos com o que aconteceu, retornaram imediatamente ao continente, e lá, a polícia investigou o caso mas nunca chegou a uma conclusão final. Os 3 sobreviventes nunca lembraram totalmente dos acontecimentos daquela madrugada. O único fato disso tudo que sabemos é de que um deles teria dito a um dos médicos do hospital no qual foi atendido, que lembra de ter visto um fogo no céu, de luz muito intensa, que pairou sobre eles iluminando todo o barco com fortes feixes de luz e em seguida desapareceu. Depois disso desmaiou e não recorda mais de nada. Esse foi um dos casos que chamou mais atenção por envolver uma morte, mas estava longe de terminar por aqui. Muitos outros avistamentos e até perseguições e ataques aos moradores da Ilha de Colares, região do Pará, viriam a sofrer causados por esses objetos estranhos, gerando enorme terror entre a população local. O caso envolvendo essas estranhas luzes e os ataques à população não aconteceu somente no povoado de Colares, mas por toda aquela região. Porém, os principais acontecimentos e a grande quantidade de relatos de avistamentos e perseguições sem dúvida foi lá. A situação foi tomando uma proporção tão grande, que ficou fora de controle, chegando ao ponto de as pessoas de tão apavoradas que estavam, abandonar suas casas deixando a cidade quase deserta. O prefeito da cidade em total desespero, vendo o rumo que aquilo estava tomando não teve outra opção a não ser solicitar apoio aos militares. Então o primeiro Comando Aéreo Regional, órgão da Força Aérea Brasileira, sediado em Belém atendendo ao apelo do prefeito foi investigar o caso. De início eles não levaram essa história de disco voador a sério, pensou-se até se tratar de ataques de guerrilheiros ou algo do tipo para pôr pânico à população, mas nada que envolvesse OVNIs. Deu-se então início à investigação ufológica de maior importância para a ufologia mundial. A maior investigação feita por um governo que se tem notícia. Em nenhum outro país do mundo se tem conhecimento de uma investigação dessa proporção feita pelo próprio Exército, disponibilizando 16 horas de filmagens e mais de 500 fotografias com aproximadamente 2.000 páginas de documentos produzidos ao estilo militar, ou seja, tudo rigorosamente registrado, catalogado e minuciosamente detalhado. A Operação Prato deu-se início no ano de 1977 quando o prefeito, sem saber o que fazer diante da situação em que sua cidade se encontrava, prestes a ser tomada pelo completo caos, não teve dúvida e solicitou apoio aos militares. O exército, decidido a pôr um fim nesse mistério, enviou homens e equipamentos para o local, e o encarregado disso tudo foi o coronel Wirajê de Holanda Lima. Guardem esse nome pois provavelmente nunca saberíamos de tudo isso se não fosse pela coragem dele em expor tudo isso em entrevista ao Fantástico e à revista UFO. E assim, veio à tona todo esse mistério. Ele comandou toda a investigação feita naquela região, inclusive o nome Operação Prato foi dado por ele.
Em entrevista ele afirma que toda essa investigação gerou diversos vídeos, fotos e muitos documentos que estão em posse do exército, e que realmente comprova a vida inteligente fora da Terra. Durante 4 meses, Holanda e seus homens permaneceram no litoral do Pará, munidos de binóculos, câmeras fotográficas e máquinas filmadoras, entre outras coisas. De dia, entrevistavam as vítimas dos ataques e as testemunhas dos avistamentos. À noite, se revezavam para monitorar o céu. De início ele não acreditava que tudo aquilo que as vítimas relatavam seria verdade, tanto que quando seus superiores perguntavam o que ele havia observado, dizia ter visto apenas luzes, nada mais que isso. Até que com o desenvolvimento das investigações, ele e os próprios militares viram, fotografaram e filmaram esses estranhos objetos voadores. Ele mesmo ficou bem próximo a um deles. Um imenso objeto com cerca de 100 metros de comprimento que sobrevoava o rio Guajará-Mirim, estava tão perto que pode observar 2 seres dentro e que aparentemente estavam controlando o estranho UFO. Distante 70 metros da embarcação onde estavam, o tal objeto, no formato de uma bola de futebol americano, tinha sido fotografado e filmado pelos militares. Não havia mais dúvida, era um objeto voador não identificado. Aquele monstro azul, embora tivesse um brilho muito forte, podia ser olhado diretamente sem que ardessem as vistas. Infelizmente, quando relatou o que viu para seus superiores, eles não compartilharam do entusiasmo do coronel. Pelo contrário, depois de ouvir atentamente a história, suspenderam a operação. Essa decisão, até hoje, intriga ufólogos e gera teorias diversas. Alguns dizem que os Estados Unidos assumiram toda a investigação, mas não se tem certeza disso. O que é estranho foi que, prestes a estabelecer contato com esses seres, como o próprio coronel relata, seus superiores encerram o caso como se não estivesse acontecendo nada. Em agosto de 1997, Gevaert, editor-chefe da revista UFO, recebeu um telefonema do coronel Holanda, querendo agendar uma entrevista. Na mesma hora, ele e o coeditor da revista, Marco Antônio Petit, viajaram até ele. Em casa, o coronel contou detalhes da operação. Voltou a relatar os seus muitos avistamentos, admitiu que teve medo de ser abduzido e revelou que a investigação foi amplamente documentada. Só de fotografias havia mais de 500. Isso sem falar das 16 horas de filmagens, nos formatos Super 8 e Super 16, e de um calhamaço de 2.000 páginas de relatórios. Na entrevista dada à revista UFO em 1997, revelou que ele e sua equipe, junto a agentes do extinto Serviço Nacional de Informações, SNI, em vigília noturna na Baía do Sol, observaram um OVNI em forma de disco, de cerca de 30 metros de diâmetro, estando a cerca de 200 metros de altura, posicionado bem acima de todos eles. Holanda descreveu tendo a parte de baixo negra com uma luz âmbar no centro. Em seguida começou a emitir lampejos de luz amarela para baixo, exatamente sobre o grupo, mudando a cor da luz para azul, desaparecendo em seguida em alta velocidade. Mas o mistério disso tudo não para por aqui. 2 meses depois de conceder a bombástica entrevista, o coronel Holanda tirou a própria vida, enforcando-se no quarto de casa com a corda do roupão. Amigos próximos a ele não acreditam que ele tenha cometido suicídio. Outras pessoas acreditam que ele foi morto não pelo que já tinha dito, mas por mais coisas que sabia e que poderia vir a falar. Houve quem especulasse que ele teria sido assassinado por revelar informações sigilosas e colocar a segurança nacional em risco. Porém, Gevaert acredita que isso tudo não passa de especulação, pois o coronel já havia tentado suicídio antes. Por essas e outras razões, a Operação Prato continua a ser apontada por ufólogos do Brasil inteiro como um dos mais intrigantes casos de avistamento de OVNIs já registrados no país.
Popularmente o fenômeno ficou conhecido pelo nome de chupa-chupa, devido às perfurações que os moradores do povoado estavam sofrendo em seus corpos. Essas perfurações eram feitas por meio de feixes de luz que, ao atingir a pele, deixava estranhas cicatrizes como se estivessem sido perfuradas por algum objeto estranho. As vítimas desses raios de luz, ao chegar no posto de saúde local, encontravam-se muito fracas e anêmicas. Outras chegavam até desacordadas. O que chama mais atenção é o fato de a maioria das vítimas serem mulheres, e a maioria das perfurações feitas serem no peito, próximo ao coração. Sabe-se que foram mais de 400 relatos de ataques e perseguições desses objetos aos moradores. A doutora Velaide Cecim Carvalho, diretora da unidade de saúde da época, relata que além das queimaduras de primeiro grau deixadas em seus corpos, os pacientes também apresentavam, além de crise nervosa, dormência, cefaleia, taquicardia, fraqueza, tonturas, tremores generalizados e, é claro, psicológico abalado. Um caso curioso envolvendo a doutora Velaide é que ela no início também não acreditava nessas luzes que estavam atacando a população, achava que tudo isso se tratava de uma histeria coletiva. Mas em um dia, quando voltava para casa junto a uma colega, ela testemunhou um imenso objeto sobrevoando a cidade bem baixo, muito visível a todos. Acredita-se que possa ser a nave-mãe, pela descrição da dimensão do objeto. Quando nós estávamos chegando, tipo, uns 50 metros da minha casa, ela bateu em mim e apontou para cima. Vi o objeto, mas tão próximo, e tão bonito. Até este momento, mesmo tendo atendido toda esta enormidade de habitantes atacados por este ser não explicável, eu ainda duvidava que realmente fosse alguma coisa que eu pudesse ver. O local onde aconteceu os ataques era uma região muito carente de uma religiosidade alta. Os habitantes, em sua maioria, eram ribeirinhos e pescadores. Eles acreditavam que tudo o que estava acontecendo era obra de algum demônio ou castigo divino. Tomados pelo pavor, os moradores da região se uniram para afugentar os invasores. Não sabiam como se defender ou agir. À noite, famílias inteiras acendiam fogueiras, batiam latas e soltavam fogos de artifício. Outras, mais religiosas, rezavam o terço. Outras ainda empunhavam paus, pedras e algumas espingardas. De fato, houve uma histeria de pânico com o que estava acontecendo. Mas isso tudo não era algo imaginário como algumas pessoas defendem. Ufólogos e pesquisadores afirmam que todo o caso é tudo verdade e muitos dos documentos estão em posse do exército e ainda não foi divulgado. Pouco do que foi vazado e divulgado para a imprensa é só a ponta do iceberg. A aeronáutica afirma que todas as informações relativas à Operação Prato já foram disponibilizadas, mas não acredito nisso. Existem inúmeros casos de moradores que foram perseguidos ou sofreram alguma agressão desses objetos. Como um homem que vinha a cavalo e foi surpreendido por uma luz tão forte que ele caiu do cavalo e desmaiou. Em uma fazenda, um homem foi queimado por uma bola de fogo vindo de uma luz no céu. Até mesmo uma viatura policial foi perseguida por uma estranha luz, e um delegado atirou com seu revólver contra um desses objetos, mas teve que desistir devido à forte luz emitida pelo UFO. Esse caso, sem sombra de dúvidas, é um dos acontecimentos mais intrigantes de toda a história envolvendo OVNIs do mundo. Certamente, assim como muitos ufólogos brasileiros acreditam, ainda existe muita coisa em poder dos militares que eles não revelaram. Mas centenas de pessoas que avistaram, foram perseguidas ou tiveram seus corpos marcados por ataques desses seres,
Com certeza isso não pode ser ignorado. O que essas pessoas simples ganhariam em inventar tudo isso? E não apenas uma, mas centenas. Sem mencionar a doutora do posto na época que presenciou um desses objetos, o coronel Holanda, militar respeitado e muitos jornalistas que cobriam o caso. Todos esses testemunhos têm algo em comum. Eles viram algo que não é do nosso mundo e que ainda não podemos de fato dizer com clareza o que foram aquelas estranhas luzes que originou a Operação Prato. E vocês, o que acham disso tudo? Qual as suas opiniões? Deixem aí nos comentários. E até o próximo vídeo.